Qual foi a metodologia de Jesus com seus discípulos? Os seus primeiros discípulos, os apóstolos. E qual foi os ensinos que Jesus julgou essenciais que esses homens soubessem e que são igualmente extremamente importantes para a nossa fé nos dias de hoje, de tal forma que se você não crer nessas coisas, você não pode ser chamado cristão. Olá, eu sou Gabriel Bastos e esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu já peço que você se inscreva, porque o meu objetivo aqui é ajudar você que tem interesse em conhecer mais da Palavra de Deus, em conhecer a respeito de Cristo Jesus e ser um discípulo de Jesus. Muito bem. Com esse assunto, eu não quero excluir que haja outras coisas além dessas que eu vou falar nesse vídeo. É óbvio que na fé cristã existem diversos ensinos que são extremamente fundamentais. E é óbvio também que na metodologia de Jesus, ele fazia diversos tipos de coisas que são extremamente importantes para que nós observemos. Mas eu gostaria de tomar hoje, como esses dois ensinos que eu vou transmitir a vocês nesse vídeo, algo que o próprio Evangelho coloca para nós. Isso é algo que parte do próprio texto do Evangelho, especialmente o Evangelho de Marcos. É curioso como o Evangelho de Marcos, em distinção dos demais evangelhos, é um dos menores evangelhos. Inclusive, algo que você pode observar à medida que você lê esse texto, é que ele foca nos atos de Jesus e não tanto nos seus ensinos. O texto contém alguns ensinos de Jesus, mas principalmente nas coisas que Jesus Cristo fez. Um assunto que é muito presente também no Evangelho de Marcos é essa questão da autoridade de Jesus, que está a todo momento aos olhos, não somente dos discípulos, mas também das pessoas que o cercavam, as multidões, da família de Jesus, dos mestres judeus e até mesmo dos demônios. Curiosamente, nem sempre os discípulos entendiam aquilo que estava acontecendo com Jesus. Curiosamente, as multidões muitas vezes se aproximavam de Jesus com uma pretensão que não era das mais puras, das melhores. E o próprio Jesus mesmo não se deixava levar pelas multidões e ele, em alguns momentos, fugia delas. Mas nós percebemos que há um grupo que sabia quem Jesus era de forma plena, reconhecem quem Jesus era. E esse grupo são os demônios. Veja, os demônios reconhecem quem Jesus é. E o próprio Senhor Jesus, ele manda com que esses seres eles fiquem calados e eles não transmitam isso às pessoas. Veja, do ponto de vista geográfico, você pode dividir o Evangelho de Marcos da seguinte forma: dessa trajetória dele da Galileia até Jerusalém. Agora, do ponto de vista temático, há um tema que parece unir todas as passagens do Evangelho, e esse tema é o tema do discipulado. A primeira parte do Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 8, por exemplo, nós vemos diversos eventos em que os discípulos eles se deparam com a autoridade em que Jesus ensinava. Eles se deparam como os demônios se submetiam a Cristo. Eles se deparavam com a autoridade que Jesus possuía sobre a enfermidade humana, perdoar pecados, os mares lhe obedeciam, os demônios se submetiam a ele e o adoravam. Eles se deparam como Jesus ele consegue trazer até mesmo uma pessoa à vida novamente. E tudo isso faz com que uma pergunta se ressoe: quem é esse que faz todas essas coisas? Por isso, veja no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, o que é um capítulo extremamente importante para a compreensão do Evangelho. No verso de número 27, o texto relata um episódio em que Jesus ele estava indo às aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, Jesus pergunta aos seus discípulos. E essa é a primeira parte desse ensino de Jesus que eu quero que você preste atenção. Esse é o grande primeiro ensino do qual os discípulos precisavam entender, do qual nós também precisamos entender. Quem dizem os homens que eu sou? Alguns respondiam: João Batista, outros Elias, outros alguns dos profetas.
O texto então diz que Jesus perguntou aos seus discípulos. Veja, essa não é uma conversa com as multidões, com seus familiares, com pessoas desconhecidas, não. É com aquelas pessoas que ele havia chamado, escolhido e que estavam caminhando com ele já fazia algum tempo. Jesus pergunta a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro aqui é muito conhecida e, de fato, é uma resposta importantíssima. Pedro tomando a frente dos discípulos e, como que representando os demais discípulos, afirma: tu és o Cristo. Tendo os discípulos aprendido a primeira parte daquilo que Jesus queria ensinar a eles, o texto diz que então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Esse detalhe muitas vezes passa desapercebido dos nossos olhos quando nós estamos lendo o texto. Mas é como se Jesus ele tivesse passado todo esse tempo fazendo essas coisas aos olhos dos discípulos, a fim de que eles chegassem até esse momento, que eles não fossem mais como as multidões ou até mesmo como a família de Jesus, mas que eles reconhecessem que Jesus era o Cristo. Tendo aprendido a primeira lição, depois de reconhecer quem Jesus é, Jesus passa a ensinar aqueles discípulos, ele passa a ensinar aquilo que haveria de acontecer com o Filho do Homem, com o Messias. Não basta saber quem Jesus é. É importante entender a missão de Jesus Cristo. A principal obra que Cristo veio fazer não era ser um curandeiro, não era ser um grande professor, um grande psicólogo, um grande rabi, mestre, foi ir até a cruz, glorificar o Pai, pagar o preço dos nossos pecados, em obediência ao Pai. Não é porque nós somos o centro do coração de Deus, não, de forma nenhuma. Jesus ele veio a essa terra para glorificar o Pai com a sua missão e dessa forma salvar aqueles que creem nele. E é isso que Jesus ensina aos discípulos. A partir do capítulo 8, você pode olhar o Evangelho de Marcos e você vai perceber que esse ensino ele se repete em diversas ocasiões. Jesus passa diversas vezes a demonstrar que não somente ele iria para a cruz, mas que aqueles que quisessem vir após ele deveriam tomar a sua cruz e segui-lo. Um evangelho sem cruz não somente é um evangelho caduco, uma mensagem de Cristo sem cruz não somente é uma mensagem defeituosa, como também é demoníaca. Porque o próprio Senhor Jesus de Cristo disse isso. Esse mesmo Pedro que havia reconhecido quem Jesus era, passou a reprovar Jesus por conta do seu ensino. No verso de número 33 do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Jesus diz o seguinte: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Isso daqui é muito sério, muito sério. Porque há diversos líderes, pregadores, profetas, mensageiros, pastores, que ganham seguidores, multidões, trazendo uma mensagem do Evangelho de Deus que não carrega a cruz. E com esse texto nós percebemos que para que algo seja demoníaco não precisa ter símbolos satânicos, não precisa ter bruxaria, um demônio, chifres, mas é só você tirar Jesus da história. Com isso, meus irmãos, você que está me assistindo, eu queria demonstrar para você como Jesus ele tem uma pedagogia. Jesus ele ensinou uma coisa por vez, isso pode ser útil para nós, mas ainda assim, isso não anula o fato de que para que a mensagem do Evangelho seja completa, tudo precisa ser dito. Os assuntos difíceis, eles precisam ser tratados. Se tirar esses assuntos difíceis, você não tem nada mais do que uma mensagem satânica, porque o Evangelho de Cristo Jesus ele envolve saber quem Jesus é, mas também a mensagem dura de que o Filho do Homem veio para tomar a sua cruz e que nós também, aqueles que querem segui-lo, devem tomar a sua cruz.